teve um evento em que meus pais me levavam para a igreja, ali quando eu era criança, e um desses encontros era comum ter um momento em que as crianças e os adolescentes iam para frente ali para o altar e tinham que recitar salmos. É uma coisa que acontecia na igreja e tal. E os grandes, eles tinham a missão, eles decoravam os salmos para apresentar diante das pessoas. E os menorzinhos, até que era o meu caso, não sabia ler ainda, o cara ali, o pastor, ele falava para você e você repetia. Né? E teve um dia que era um dia desses ler salmos e começou a rolar movimento e meu pai falou assim, vai lá para frente. Aí eu fui lá, bem feliz, né? Aqui falando. Criança livre, né? Livre, vou falar salmo, é minha vez, como são os nossos filhos hoje. E eu fui para lá. Só que nesse dia era um dia só dos grandes. Os pequenininhos não falavam. Então eu era o único pequeno no monte de grande. Desatenção do meu pai, desatenção minha, empolgação. Eu fui lá para frente, normal. E o cara, eu não sei, eu falo assim, eu não sei se ele falou desse jeito. Eu acredito que não acredito que ele não foi rude, não foi grosseiro, nada. Mas é a sensação. Sim. A sensação conta muito mais do que o que de fato está acontecendo. E para mim ele falou assim, chegou baixinho no meu ouvido e falou assim, sai daqui, hoje não é seu dia. Como se ele estivesse me escorraçando, me tocando daquele lugar. Como se daquele lugar eu não tivesse mérito para estar ali. Mas não era o digno. Não era digno do altar. Não era que era digno ali e tal. Daí eu tava lá na frente, daí ele vem e fala isso no meu ouvido e eu tenho que sair daquela posição. E aquela situação, aquela posição me colocou com uma situação de exposição em que não foi só o que ele me falou, do tipo, tá, tudo bem, né, vida que segue, mas foi a sensação de todo mundo olhando, eu cometi um erro. Você percebeu as pessoas te olhando numa... Não, as pessoas me olharam. Falou, nossa, nem era o dia dele, né? O que ele está fazendo aqui? Ele está errado. E as pessoas não entendem o erro, né? A gente tem medo do erro, a gente não quer errar. Isso é uma besteira. E aquela sensação das pessoas me olhando, eu tendo que me deslocar, voltar para o meu lugar, me sentir exposto, ridículo. Uma criança de 5 anos. Hoje eu dou esse termo. Mas na época eu não sabia o que eu estava pensando, só estava sentindo. Esse caminho deve ter sido o terrível. Foi quando eu saí ali daquela posição da frente e tive que me deslocar dali da frente e ir até o fundo. E como eu me fechei, eu vi que eu errei e comecei a caminhar. Acho que eu devo ter dado uns 2, 3, 4 passos. E já veio aquele sentimento de vontade de chorar. E as pessoas começaram a me olhar e eu comecei a chorar. Piorou tudo. E parecia que, sei lá, uma caminhada de 5 metros, parecia que tinha 2, 3 quilômetros, não chegava nunca meu pai. Eu tive que andar e daí eu comecei a chorar. E as pessoas me olhando, e eu chorando, e eu me sentei no banco e me escondi atrás do meu pai. Eu falo, né, que eu me escondi atrás do meu pai, não me escondi atrás do meu pai, eu me escondi para a vida. Seja muito bem-vindo ao podcast Dominando a Timidez. E aqui nós discutimos as estratégias para você dominar a sua timidez e ficar livre dela pelo resto da sua vida, hein? Volta pro mar, oferenda. Meu nome é Marcos Natel. E meu nome é Lucas Caê. Que legal podermos estar juntos aqui. E o tema de hoje é a história de um tímido. Olha só. Valeu, cara. Tamo junto mais uma vez, hein? Bem, papai, como é que tá? É isso aí, olha, a gente vai fazer hoje um programa para você conhecer quem é esse cara, o quanto ele tem de conteúdo, de talento que pode te ajudar a dominar de uma vez por todas a sua timidez, se livrar dela e você ter uma vida... Na verdade, uma vida plena. Plena, né? É viver em plenitude. A timidez, ela atrapalha diversas áreas da vida. Mas em todas elas em que ela atrapalha, ela rouba performance e rouba o sentimento e a percepção de viver uma vida plena, uma vida livre. Eu acho que uma das piores coisas que a gente pode viver é viver aprisionado. E nós não precisamos estar presos a nada para sermos escravos de algo. Pô. Então, você não precisa estar atrás das grades, você não precisa ter uma sentença judicial para você estar preso.
Basta você estar aprisionado aqui dentro que você já se tornou um escravo de você mesmo. E a timidez, ela faz isso com as pessoas. Ela te prende, ela te escraviza e te impede de viver a plenitude daquilo que você quer. Daí cada um tem a sua própria definição de plenitude. Isso tem que deixar muito bem claro. Eu não acredito nessa fórmula da plenitude, a fórmula do sucesso. Cada um tem a sua medida, coisa que o time muitas vezes não consegue nem enxergar qual é, de tão aprisionado que ele fica internamente. É muito distante isso para ele. Ele não enxerga, ele não consegue vislumbrar o senso de merecimento, o senso de ambição, de sonho é extremamente baixo. Por quê? Porque ele não consegue enxergar além disso daí. Show. Depois dessa bela introdução, né? Ó, eu tenho meu roteiro aqui, ó, eu não mostrei para ele. Hoje eu falei, eu não vou te mostrar, não vou fazer o briefing, porque a gente vai falar da história do Lucas, né? Os caras querem que eu chore, eu sei disso. Vai que ele chora. Os caras querem que eu chore aqui. Não chore. Então tá aqui o roteiro, ó, não vou nem ver se essa câmera focou na outra. Então tamo lá, ó. Vamos lá. Primeira pergunta que a gente quer fazer, né? Quem é Lucas Caê? Vamos lá, quem é Lucas Caê? O Lucas é um cara extremamente apaixonado pelo aquilo que faz, apaixonado por quem é. Eu acredito que não aquilo que eu faço me define, mas quem eu sou define aquilo que eu faço. O fato de estar fazendo todo esse trabalho há praticamente 2 anos, que a gente começou com um projeto bem embrionário, com essa coisa de ajudar as pessoas a vencerem a timidez, mostra um pouco da minha trajetória. É um cara que é apaixonado pela vida, apaixonado pela família, apaixonado por Deus, apaixonado por estar junto com pessoas e faz de todo o conhecimento que ele aprendeu, desenvolveu, aplicou um catalisador no processo de transformação de pessoas. Quer me deixar feliz é estar junto com gente, é estar conectado com pessoas e fazer com que as pessoas possam sim atingir todo o potencial que elas têm dentro de si, mas que muitas vezes não conseguem enxergar. Quando eu estou muito feliz, me sinto plena, quando eu estou dentro de uma sala de aula, num treinamento ou ministrando uma aula, alguma coisa, que a pessoa fala assim, cara, isso abriu a minha mente. Essas frases são... E isso para mim é Mastercard, né? Eu sei que ia falar, isso é Mastercard, é meio tiozão já, né? Só quem viveu nos inícios dos anos 2000 não revela, ali, né? Sabe o que isso significa, mas é realmente, coisa que nenhum dinheiro no mundo paga. Dinheiro é fundamental, o dinheiro é muito bom, eu gosto, mas quando você consegue libertar uma pessoa de uma crença, quando você consegue libertar uma pessoa de um pensamento, fazer que a consciência dela realmente tenha uma expansão de consciência, consiga enxergar outros pontos e ela enxergar isso dentro de si e conseguir aplicar tudo isso, isso é um pouco que me define. Cansei de ministrar treinamentos e a gente fazendo essa mesma pergunta, quem é? E a pessoa começa falando o que ela faz. Não estou perguntando o que você faz, quero saber quem é você. Eu sou advogado. Não quero saber o que você faz. Sim. A gente foi condicionado a nos definirmos por aquilo que a gente faz. Eu acredito que a gente vive um tempo que tem ajudado as pessoas a definir o que elas fazem através daquilo que elas são, que é muito mais importante do que elas fazem. O que a gente faz hoje é uma consequência muito natural daquilo que a gente é. Então, quem é o Lucas? É um cara que é uma pessoa apaixonada pela vida, pelos amigos, pela família, pelo trabalho. Eu amo trabalhar, amo ter atos, amo desenvolver esse projeto, amo falar de treinamento e desenvolvimento e poder compartilhar isso me incendeia. Então, isso é um pouquinho daquilo que eu sou de verdade. Show. Segunda pergunta, você já quase respondeu, mas eu quero que você entre mais a fundo, tá, né? Qual que é a sua causa? Pelo que você luta? Pelo que você acorda de manhã, como você já ensinou tantas pessoas, né, sobre o teu Ikigai? Por que abre o olho e fala assim, é hoje? Você já respondeu um pouco, mas vai fundo nisso. Sim. Acho que existem coisas que te incomodam no mundo. Existem coisas que quando você é um inconformado com alguma coisa, quando você odeia algo, isso te produz energia suficiente para você transformar. Eu acho que o meu propósito não é um fim em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Não é um fim só para mim, não termina comigo. O meu propósito está conectado a realmente poder levar para as pessoas ou fazer com as pessoas aquilo que eu passei, que é romper com uma série de dificuldades, de limitações, de crenças
de ter nascido numa cidade do interior, com pouquíssimas possibilidades naquela região, mas por ter o desejo, a vontade, conseguir construir algo muito legal, muito sólido. Então, para resumir, aquilo que me faz acordar todos os dias pela manhã é olhar para dentro de mim e falar assim, puxa, ainda não estou onde eu quero chegar, ainda não estou onde eu quero chegar, mas já estou muito longe daquilo que eu já fui. Boa. Não cheguei onde eu quero, mas já estou muito mais longe daquilo que eu já fui. E quando eu gravo um material como esse, quando a gente compartilha isso com as pessoas, isso me move. Porque quando as pessoas realmente conseguem, seja perder a timidez, que é uma crença limitante, que tem uma série de coisas que a gente fala, isso dá sentido à minha vida. Porque eu tenho certeza que isso amplia a minha condição de legado. É a história que eu vou construindo, deixando para trás, não naquilo que a gente vai construindo, conquistando, mas acho que a maior conquista é aquilo que a gente deixa dentro das pessoas. Essa semente. É um tanto quanto filosófico, esse conceito, mas é realmente o que eu acredito. É você poder mudar a vida dessas pessoas que querem, porque a mudança é uma porta que só se abre por dentro. Se a pessoa não quiser mudar, não tem, nem Deus pode fazer algo pela pessoa. A pessoa tem que querer, tem que desejar, mas a partir do momento que ela quer, que ela permite isso, ela pode ter uma vida completamente transformada. E o desejo e a capacidade, né? Por que eu falo de capacidade? Por treinar, por aprender, por aplicar e me desenvolver para ter capacidade de ajudar as pessoas, isso me move. Isso me ajuda demais. Seja no projeto Destravei, seja aqui na Atos, em que a gente vê quantas pessoas sendo transformadas. É aquele menino, um aluno nosso, que deixou de cometer suicídio, porque a Atos é um ambiente em que onde ele se sente acolhido, protegido e onde um lugar onde assim, puxa, aqui eu posso ser quem eu sou e eu não vou me matar porque eu tenho um lugar que me acolhe, um lugar que me entende, um lugar que me dá um fio de esperança. Isso sim não tem coisa no mundo que pague. E o fato de muitas vezes ter um negócio que impediu que uma pessoa se suicidasse, isso te dá estímulo suficiente para continuar lutando e acreditando e propagando ainda mais a causa. São esses elementos, são essas fagulhas que me fazem acordar todos os dias pela manhã. É bem a realidade de ser bem sucedido, né? Total. Tipo, ser bem sucedido é deixar essa herança, esse legado. Deixar sucessão, né? Sucessores. Transbordar o suficiente para falar assim, pô, se eu conseguir estender o braço assim, vem comigo, né? Tô aqui para também te auxiliar e segue por esse caminho. É quase que uma questão de amor, né? Benevolência. Cara, eu preciso me doar, né? Total. E essa sensação de se doar, de agir em empatia, de negócios conscientes, de projetos conscientes, eu acredito que isso estimula demais. A gente está gravando aqui, hoje é dia 13, né? 13 de fevereiro de 2020. Ontem a gente conversou, porque no dia 11 eu estava em São Paulo no evento de educação e fala sobre o futuro, Luiz. Eu volto muito animado, muito motivado, porque é encontrar meios de potencializar para que outras pessoas... Como que a gente escala tudo isso? Como que a gente massifica essa transformação? É possível, por isso a gente está gravando esse projeto. E isso me faz acordar todos os dias pela manhã. Show. Nosso podcast é o Dominando a Timidez. Me conte por que você escolheu ajudar e contribuir para as pessoas tímidas. Isso começou de uma forma muito, até mesmo que involuntária. Dentro do Ikigai, que é a metodologia de coaching que eu desenvolvi, na época do Instituto Próspera, uma das coisas mais legais, os maiores legados que eu construí na minha vida foi construir o método Ikigai. Tinha uma pergunta lá, dentro daquilo que, para você encontrar o Ikigai, tá? Tinha uma pergunta que é, o que as pessoas te pedem conselho? Quando a gente quer encontrar aquilo que a gente faz bem feito, aquilo que a gente pode ajudar as pessoas, inconscientemente eu coloquei essa pergunta, por que as pessoas te pedem conselho por o quê? E muitas pessoas sempre me pediram conselho, ajuda. Assim, Lucas, consegue me ajudar? Poxa, você tem treinamento? Lucas,
dá palestra sobre isso, você tem um curso sobre isso, sobre como falar em público, sobre como performar melhor em público, ou sobre como, cara, eu queria tanto conseguir falar em público sem sofrer. E isso não foi hoje, não foi agora, isso já vem de anos já. Eu pude entender que a gente só consegue transformar aquilo que um dia a gente foi transformado. E por ter todo o meu histórico relacionado à timidez, todo um histórico de uma pessoa que não conseguia fazer amizades, extremamente tímido, introvertido, fechado, reservado, todas essas coisas. Aquela famosa barata, né? Só pelos cantinhos vai ali, sempre passando a vez, né? Pô, não, deixa que o outro faz, nunca assumindo a condição de protagonista na vida. Eu falei assim, cara, eu acho que eu posso ajudar as pessoas. E comecei a olhar para dentro de mim, encontrar repertório, recursos e me aprofundar ainda mais. Porque essa foi minha trajetória de vida. Essa foi a minha história. Acho que você não encontra nenhuma faculdade em que as pessoas vão lá preparar as pessoas para vencerem a timidez. Não tem nada. Não existe uma especialista acadêmico nesse sentido. A área científica ela é muito superficial até mesmo. Tem vários estudos, mas não tem ali, você não vai encontrar um especialista da academia, da ciência nesse sentido. O que tem são pessoas que venceram isso na vida. E ter toda essa trajetória mapeada e conseguir olhar para dentro, o que eu fiz? Qual foi os meus turning points, meus pontos de virada em que me fizeram me tornar uma pessoa, ou o comunicador, o facilitador, o provocador, o apresentador que eu me tornei hoje? Cara, eu acredito que eu tenho condições. E comecei a colocar isso em prática, a ajudar outras pessoas, desde lá atrás já. Alguns palestrantes, eu estava em eventos que os palestrantes, eu era responsável por apresentar o palestrante e descer do palco e depois ir lá e fazer o fechamento da palestra dele. E aqueles palestrantes que estavam ganhando muito mais do que eu naquele momento, terminava a palestra e disse, pô, cara, você podia me ajudar, né? Você pode ser meu coach, eu queria melhorar minha palestra. Só naqueles 5 minutos que você tinha, pô, esse cara consegue me ajudar, né? Mas foi várias vezes, né? De chegar a subir palestrante no palco e depois que eu apresentava, você, pô, foi até difícil dar a palestra agora. Escutei isso várias vezes, seja em tom de brincadeira, mas toda brincadeira tem seu fundo de verdade. Sim. Então isso foi me levando a ter a consciência de que, puxa, é possível. E me fazer um grande exercício. Porque muitas coisas que eu fiz até então foram inconscientes. É conseguir olhar para dentro assim, cara, qual foi... Não foi um método consciente, intencional pensado. Então é poder olhar e usar todos os recursos, todos os repertórios, desde a história com o teatro, desde a história do coach, do desenvolvimento humano, do T&D, da minha curiosidade com neurociência, minha curiosidade com antropologia. Como que eu conecto isso e desenvolvo realmente um passo a passo, que o case foi a minha própria história de vida e os meus resultados de performance de palco, de palestras, de treinador de pessoa, treinador comportamental, você puxa, me dá as condições e a segurança necessária para falar assim, cara, eu consigo te ajudar a superar a timidez. Legal. Respondi a pergunta? Foi fundo, né? É ajudar o tímido, né? Esse é o sentido, né? Porque que nem você está falando uma coisa bem interessante. Hoje você encontra informações soltas, né? Você vê coisas de vença a timidez em 7 dias. Ah, cara. Você vê coisas... E daí o que acontece? Nada contra os católicos, mas parece campanha, vela de 7 dias, entendeu? Tipo, 7 dias você acendeu... Você vai acender uma vela de 7 dias e vai funcionar a tua vida. No final das contas, a pessoa vai ensinar alguma técnica, alguma coisa, mas é que é muitas vezes de fora para dentro, né? Não vai. Não. E aí o tímido tá lá na sua angústia, nas suas necessidades, pesquisando, não tem a faculdade, não tem nada, e não existe essa metodologia, né? De como trabalhar. E o teu propósito acaba sendo... Por que você quer ajudar? Porque... Em toda essa história, você já ajudou quantas pessoas? Tem alunos disso, né? Que estão passando por esse processo de domínio, mas tem uma trilha, né, Lucas? Sabe, eu entendo que o processo hoje das pessoas, elas querem resultados rápidos e tudo bem por isso. São metodologias de vendas, metodologias que as pessoas querem respostas mais rápidas. Esses dias eu colhi uma informação, até na convenção da Electrolux,
que um diretor lá falou assim, que ele pegou uma palestra, uma informação de um neurocientista que diz assim: hoje nós temos a percepção de que o nosso dia tem 18 horas. Nosso dia tem 24 horas. Mas devido a toda a correria, a agitação, a esse mundo acelerado que nós vivemos, a nossa percepção cognitiva de dia é como se o nosso dia tivesse 18 horas. Que loucura. Então a gente elimina... então nós eliminamos inconscientemente 6 horas do nosso dia. O dia continua tendo 6, mas a nossa percepção é de 18. O dia continua tendo 24, mas isso esmagou. 24 horas é o dia, não vai mudar. Isso é ciência, isso é cronos, tá? Mas a percepção é como se fosse, por exemplo, quantos graus está? 7 graus. Tá? 7 graus ali, mas a sensação térmica dá muito mais frio. Tá com 3, 2, porque tá ventando, tá úmido, a temperatura tá 7 graus, mas a sensação térmica é de 3. O que a gente não tá nem aí por quantos graus tá, é a sensação, é o que tá te provocando. O tempo hoje é a mesma coisa. Você tem 24 horas, mas a sensação, a percepção é de 18. E nisso, muitas pessoas acabam se aproveitando e muitas pessoas querem essa resposta rápida. Só que aquilo que eu sempre falo, em desenvolvimento humano não tem pó de pinipimpim. Você não pula, você não pega atalhos. O fato de você pegar atalho, você pode chegar ali no seu destino? Até pode. Mas quando você pega um atalho, você não chega bem preparado. Então pode ser que surja uma situação que fatalmente vai surgir e que para aquela situação você não se preparou. Você vai ter dicas rápidas? Vai! Mas cada caso é um caso. Eu não prometo que em 7 dias uma pessoa vai vencer a timidez. Por que você não promete, Lucas? Cara, eu tenho 21 anos de experiência nesse sentido. Então, eu sei que eu não consigo comprimir 21 anos em 7 dias. O oceano não cabe dentro de uma xícara. Ponto. O que a gente consegue fazer é deixar realmente um passo a passo para que a pessoa possa trilhar esse passo e se ela cumprir todas as etapas de forma, como eu digo sempre em treinamento, se você tiver com a sua cabeça e com o seu coração aberto para tudo isso que eu vou falar, você tem grandes possibilidades de atingir o seu resultado. Mas os dois precisam estar abertos. A timidez é algo que acompanha as pessoas, às vezes, durante muito tempo na vida. 20 anos, 30 anos. 30 anos, por exemplo, a pessoa tem 35 anos. Há quanto tempo ela é tímida? Pode ser que isso aconteceu quando ela tinha 5 anos. Então ela está com 30 anos nas costas, agindo, pensando e tendo resultados de uma pessoa tímida. Cara, em 7 dias? 7 dias, você acendeu uma vela, vai... Para, né? Eu sou um pouco mais cético em desenvolvimento humano. Eu acredito que para desenvolver seres humanos existem sim decisões, existem processos rápidos, mas não processos mágicos. Boa. Ser rápido é uma coisa, ser mágico é outra. Então, você precisa resgatar e entender o processo individual de cada pessoa, porque cada um teve uma manifestação diferente, uma experiência, uma vivência diferente que a trouxe a condição de estar tímido e não de ser tímido. Boa. De um cara tímido a alguém que aprendeu a dominar a timidez e hoje é um especialista em comunicação, palestrante, coach. O que é a timidez para você, na sua definição? A timidez no aspecto científico ou a timidez no aspecto do Lucas? filosófico? Porque você, tá bom. Você que diz. O que é timidez? Porque você entende a pessoa que está lá do outro lado. Você sabe a realidade. Você não está falando somente aquele, como às vezes a gente diz, né, o empreendedor de palco. Não, que você tem que fazer. Cara, mas aí você vai para a empresa mesmo, ralar e pagar boleto, aí a história é bem diferente. Então você sabe qual é a condição, o que a pessoa sofre, as questões físicas, psicológicas. Então, de um cara que foi tímido, cara que conseguiu dominar ao longo dessa história da carreira e hoje é um especialista, cara, esse cara se comunicando não é brincadeira não, cara, é alto nível. O que é para você? Como que você olha? Cara, timidez, a minha definição clara é isso. Vou fazer uma definição, uma defesa científica do processo da timidez. Boa. Tá? Então, assim, primeiro ponto, ninguém nasce tímido. Esquece, ninguém nasce tímido. Tá. A timidez é a consequência de uma
experiência, a consequência de uma experiência mal ressignificada ou mal interpretada. Vou dar um exemplo. Nós temos filhos, Mateus tem 5, Lauren tem 4, vai fazer 5 esse ano, Mateus vai fazer 6. Os nossos filhos não tem nada de timidez, até pelo contrário, às vezes tem que dar uma segurada, né? Porque eles são livres por toda a consciência que a gente tem e tudo mais, isso ajuda, facilita demais. Mas eles vão viver experiências agora na escola, que de certa forma eles vão se sentir expostos. A timidez ela surge com uma exposição ou uma repressão. Vamos lá, exposição. Não quer dizer que você foi exposto ao ridículo ou foi exposto a uma situação que as pessoas te julgaram, te avaliaram ali. Mas você teve essa sensação, tipo a sensação do tempo, a sensação térmica que eu falei. O que conta é o que você sente e não o fato que aconteceu em si. Tá? Então, como geralmente na primeira infância, que vai do 0 até os 7 anos, que esse período é muito crítico para a definição até mesmo do nosso caráter, da nossa personalidade, onde a gente começa a ser moldado, pode ser que em algum momento da vida você, é o que eu falei, na escola, na igreja, no grupo social, você se sentiu que as pessoas riram de você, se sentiu exposto ao ridículo, teve a percepção, a sensação que estava todo mundo te julgando ali naquele momento, ali já foi o suficiente para gerar o que eu chamo de ferida emocional. Quando a gente cai, está aprendendo a andar de bicicleta, a gente provavelmente não sai andando a primeira vez. Sim. É muito raro. Então você dá aquela caída, dá aquela esfolada, tal, e dói, arde, e o pai fala que tem que lavar, tem que passar algum remédio, mas vai passar um tempo e vai cicatrizar. Mas é algo fator externo. Agora, como que faz isso dentro de um fator interno, que são as emoções? Não passa água e não resolve. Não tem como. Sim. Não vai passar uma água, não vai tomar um banho, não vai passar um mertiolate ali que vai ficar tudo bem. Não. Então, gerou uma ferida emocional. E às vezes, essa exposição que gera essa ferida emocional também pode vir de uma repressão ali, em que, por exemplo, a criança chega na casa de alguém e pede alguma coisa. Ela pede para brincar com alguma coisa ou pede para comer alguma coisa. Às vezes essa repressão acontece ali na casa do tio, da tia, do amigo. Ô fulano, já falei para você não pedir as coisas na frente de ninguém. Já falei para você não mexer na frente de ninguém, não mexer nas coisas. Chega para uma casa e a criança não consegue dar oi. Né? Você, poxa, mas você é um jacu mesmo, hein? Não consegue, não fala oi para as pessoas. Vai, fala lá. Isso vai gerando, pode ser uma coisa simples, cara. Ela só tá com uma vergonha, mas daí aquilo é potencializado. Mas você mesmo... É taxado. E você começa a ser ou exposto ou reprimido. E essa exposição, repressão ou outras coisas são abusos. Abuso verbal, abuso emocional, às vezes abuso sexual, infelizmente é mais comum do que a gente pensa. São esses fatores que geram o quê? Timidez. Geram feridas emocionais e essas feridas emocionais vão se transformar no que a gente define hoje como timidez. O que é ser uma pessoa tímida? É uma pessoa que não tem a coragem, não tem controle emocional ao se sentir exposta, ao se sentir que está sendo julgada, ao sentir que está sendo avaliada para apresentar uma ideia, apresentar um trabalho, conversar com uma pessoa, dar um feedback para um funcionário, receber um feedback de um chefe. A timidez é como se fosse essas correntes. Se fosse traduzir, né, fosse uma corrente que foi gerada lá atrás e que agora que você precisa exercer aquilo que você aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu. Às vezes tem especialista, o cara tem MBA, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD já no assunto. Ele entende cognitivamente demais, ele tem um QI extremamente elevado, um conhecimento muito grande sobre aquele assunto. Mas quando ele precisa expor isso, ele tem aquelas correntes que foi gerado lá atrás. Então, do ponto de vista científico, a timidez é gerada dessa forma. Ninguém nasce tímido. Então, você não é tímido, você está tímido. E isso muda totalmente. O fato de você entender isso já te ajuda demais.
É porque a pessoa daí, ela consegue... Cara, eu não sou tímido. Eu estou hoje, é o estado presente. É uma condição atual. Mas eu não, na minha essência como ser humano, eu não sou. Não é. Boa. Não é. Não é de verdade. E isso já é bem disruptivo, né? Porque a pessoa, muitas vezes ela... A maioria das pessoas se define, eu sou tímido. Põe nas costas, não, eu sou... Assim, eu dificilmente eu escuto, na verdade eu nunca ouvi uma pessoa consciente que tenha consciência, eu estou tímido ou estou tímida. E grande parte das pessoas tímidas, infelizmente, são mulheres. Porque tem até uma questão antropológica, tá? Que é o quê? Principalmente em eras medievais, os homens preferiam casar com mulheres tidas como tímidas, porque as mulheres mais extrovertidas, as mulheres que conversavam mais, inconscientemente, coisa de machismo, né? Puro machismo. Puro machismo. Os homens, eles preferiam casar com as mulheres mais quietinhas e reservadas, porque aquelas mulheres tinham menos possibilidades de trair ele. Então eram as mais santinhas. Quanto mais reservadinha, mais quietinha, mais era boa para casar. Fazendo assim, mulher que era muito atirada, ou seja, essa mulher era uma pervertida, a sociedade a julgava mal. Sim. Então condicionou as mulheres serem ainda mais reservadas. E muitas mulheres carregam essa herança de uma forma inconsciente. São os construtos sociais, são os estigmas que vão sendo passados de geração em geração, vão sendo construídos ao longo da sociedade, que às vezes a gente não percebe. Hoje a gente vê toda uma coisa de empoderamento feminino, que muitas vezes vai para um lado que eu não concordo, que totalmente é um desfavor para a sociedade, um desfavor para as mulheres, mas o empoderamento real feminino é esse entendimento do ser, de quem eu sou, da minha real identidade e tudo mais. E não ficar condicionado a uma imposição social. Então tem muita mulher que sofre de timidez porque ela não consegue se entender. Mas ela não consegue chegar e falar também assim, eu estou tímida. Até se a pessoa falar que está tímida, ela já tem uma percepção mais ampla, né, Lucas? Ela já consegue se enxergar, opa, pera um pouco, eu quero me livrar disso. Se ela já está num estágio de estou, sim, ela consegue identificar onde que está essas dores, né? Por exemplo, sarampo. A gente acabou de ver uma epidemia, a gente vive uma epidemia no Brasil de sarampo, mas ninguém chega e fala assim, eu tenho sarampo. Cara, eu peguei sarampo, cara. Eu tô com sarampo. Eu estou com sarampo. Porque sabe... Não, mas ele não fala, eu sou o sarampo, né? Eu sou sarampento. Ninguém vai falar isso. Tipo, é meu? É muito meu esse sarampo. Por quê? Porque é algo sazonal. É algo que a pessoa... Tem tratamento, já foi descoberto, é possível vencer, sabe? Mesmo, é a coisa da gripe. Você não fala, sou gripado. Eu estou. Sou gripento e agora eu nunca mais vou me livrar disso. E tal. Não, cara, não é. A pessoa vai atrás da cura, cara, quero resolver. E resolve, e já tem tratamento para isso. Boa. A boa notícia é que a timidez é a mesma coisa, sabe? A timidez não é uma AIDS que você pegou e ali na infância, se contaminou e, puxa, nunca mais você vai se livrar. O que acontece é que as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Timidez é como se fosse uma gripe. Você pegou, tá ali, contaminado, é ruim, te derruba, mas tem cura. É possível você se livrar disso. Então eu não sou tímido, eu estou tímido. Ótimo, ótima definição, né? Beleza, quando você define isso dos eventos passados, né, são as feridas. Mas como que ela se manifesta no estado presente para a pessoa? Porque ainda ela fala essa condição, eu sou tímido. Mas como que é a realidade de um tímido? Geralmente a realidade de um tímido, ele se manifesta em 3 áreas distintas. São 3 esferas, tá? É a esfera social, a esfera profissional e a esfera dos relacionamentos. São essas 3 áreas em que nós precisamos nos relacionar com pessoas. A gente não vive numa ilha, a gente se relaciona, é uma necessidade intrínseca do ser humano, é pirâmide de Maslow, tá? Psicologia humanista, pirâmide das necessidades, coisa fisiológica, segurança e relacionamento. A gente vai precisar se relacionar com as pessoas. E uma pessoa que está tímida, ela vai ter vai ter em uma dessas áreas alguma consequência negativa, ou ela não vai conseguir performar e ter sucesso em uma dessas 3 áreas. Ou
a gente daí chama de timidez de traço ou uma timidez específica. O que é uma timidez específica? Puxa, cara, eu com os amigos, nossa, eu consigo fazer amizade, eu consigo realmente me relacionar com as pessoas. Eu chego num churrasco de alguém que eu não conheço, puxa, eu chego meio assim, mas facinho, eu já estou lá me relacionando, é mais tranquilo. No meu círculo social, no qual eu convivo, eu consigo me relacionar, consigo fazer amizades. Cara, mas chega no trabalho, quando eu tenho que conversar com o chefe, quando eu estou numa mesa de reunião que só tem gerente, líder, diretor, daí eu me travo, meu Deus, eu enxergo essa pessoa distante de mim. Porque, nossa, eu não sou tão bom assim. Nossa, eu estou falando com os meus gerentes. Nossa, eu estou falando com os diretores. Nossa, eu só estou numa reunião com diretoria, né? Meu Deus, calma, é gente. Ele só tem um cargo, um crachá ali com mais responsabilidade que você. Só isso. As responsabilidades que ele tem geram mais consequências ali. Então, quando você tem uma timidez específica, seja na área profissional, na área social ou nos relacionamentos, você consegue ter performance em outras áreas, mas ali você precisa trabalhar. Agora, existem casos que eu chamo de timidez de traço, que se manifesta em e mais áreas. Então pode manifestar na área profissional e na área dos relacionamentos. No social você é um cara legalzão, tal, mas chega na hora de querer conquistar alguém, ou até mesmo quem já é casado, não consegue expor suas opiniões, não consegue expor suas ideias, acaba tendo um casamento meio blá. Porque, enfim, casamento é comunicação, cara. É total. Antes de ter o relacionamento ali, do amor, de tudo, isso só vai ser sustentável se você tiver uma boa comunicação. Então a pessoa perde muito, deixa de conquistar diversas coisas, deixa de viver aquilo que a gente falou no início, ter plenitude em uma dessas áreas. Show. Você já foi um cara tímido, né? E o que foi o evento que você sabe que te trouxe essa condição, né? Se teve um evento ou mais eventos, qual a situação e um cenário que houve a ferida emocional, como você explicou? Boa pergunta. Isso demorou muitos anos para fechar essa conta. Eu já tinha superado a timidez, mas por viver imerso em praticamente 2 anos ali, fazendo muito treinamento Ikigai, então foi muito privilegiado nesse sentido, não quem só está ministrando, mas você está ali dentro, você está revisitando várias coisas. E alguns anos atrás veio a consciência, um evento na minha infância. Eu acredito que eu devia ter entre 5 e 8 anos ali. Algo que aconteceu, foi o grande fator gerador dessa ferida emocional e que, como ela não foi tratada, isso já foi potencializando na escola, e escolas muitas vezes é cruel com a gente, né? Principalmente na nossa geração, que não tinha esse cuidado todo. O bullying, né? Com as coisas. Não, era soco, pulo e grito. É lei da selva. Lei da selva. Sobrevive aquele que é o mais forte ou mais inteligente, adaptável ali. Então não tinha esse preparo das crianças de habilidades socioemocionais. Era frescura e pau em cima. 30 numa sala e vai. Não tem tempo pra você. Vai, cala a boca, engole o choro e vai lá e faz. E pare de ser mulherzinha, pare de ser o fresquinho, pare de ser o frágilzinho, nossa, dondoquinha, né, a menininha, nossa, uma bonequinha, um cristalzinho. E teve um evento em que meus pais me levavam para a igreja, ali quando eu era criança, e um desses encontros era comum ter um momento em que as crianças e os adolescentes iam para frente ali para o altar e tinham que recitar salmos. É uma coisa que acontecia na igreja e tal. E os grandes, eles tinham a missão, eles decoravam os salmos para apresentar diante das pessoas. E os menorzinhos, até que era o meu caso, não sabia ler ainda, o cara ali, o pastor, ele falava para você e você repetia. Né? E teve um dia que era um dia desses salmos e começou a rolar um movimento e meu pai falou assim, vai lá para frente. Aí eu fui lá, bem feliz, né? Aqui falando. Criança livre, né? Livre, vou falar salmo, é minha vez, como são os nossos filhos hoje. E eu fui para lá. Só que nesse dia era um dia só dos grandes,
os pequenininhos não falavam, então eu era o único pequeno no monte de grande. Desatenção do meu pai, desatenção minha, empolgação, eu fui lá pra frente, normal. E o cara, eu não sei, eu falo assim, eu não sei se ele falou desse jeito. Eu acredito que não acredito que ele não foi rude, não foi grosseiro, nada. Mas é a sensação. Sim. A sensação conta muito mais do que o que de fato está acontecendo. E pra mim ele falou assim, chegou baixinho no meu ouvido e falou assim, sai daqui, hoje não é seu dia. Como se ele estivesse me escorraçando, me tocando daquele lugar. Como se daquele lugar eu não tivesse mérito pra estar ali. Mas não era meu dia. Não era digno do altar. Não era que era do altar, digno ali e tal. Daí eu tava lá na frente, daí ele vem e fala isso no meu ouvido e eu tenho que sair daquela posição. E aquela situação, aquela posição me colocou com uma situação de exposição em que não foi só o que ele me falou, do tipo, tá, tudo bem, a vida que segue, mas foi a sensação de todo mundo olhando, eu cometi um erro, Você percebeu as pessoas te olhando numa... Não, as pessoas me olharam. Falou, nossa, nem era o dia dele, né? O que ele tá fazendo aqui? Ele tá errado. E as pessoas não entendem o erro, né? A gente tem medo do erro, a gente não quer errar, isso é uma besteira. E aquela sensação das pessoas me olhando, eu tendo que me deslocar, voltar para o meu lugar, me sentir exposto, ridículo, uma criança de 5 anos. Hoje eu dou esse termo, mas na época eu não sabia o que eu estava pensando, só estava sentindo. Esse caminho deve ter sido o terrível. Foi quando eu saí ali daquela posição da frente e tive que me deslocar dali da frente e ir até o fundo. E como eu me fechei, eu vi que eu errei e comecei a caminhar, acho que devo ter dado uns 2, 3, 4 passos e já veio aquele sentimento de vontade de chorar e as pessoas começaram a me olhar e eu comecei a chorar. Piorou tudo. E parecia que, sei lá, uma caminhada de 5 metros, parecia que tinha 2, 3 quilômetros, não chegava nunca meu pai. Eu tive que andar e daí eu comecei a chorar. E as pessoas me olhando, e eu chorando, e eu me sentei no banco e me escondi atrás do meu pai. Eu falo, né, que eu me escondi atrás do meu pai, não me escondi atrás do meu pai, eu me escondi pra vida. Essa entrada aqui foi... Demorou muitos anos pra eu sair dali. Meu Deus. Demorou muitos anos pra eu ter coragem de sair dali de trás. Então, um evento simples, dentro de uma igreja, né, dentro da igreja, que me acabou me escondendo para a vida, gerou uma ferida emocional gigantesca. Hoje eu tenho consciência do que aconteceu, sabe? Com 5 anos eu não tinha. Sim. Não tinha nem noção. E é isso que muitas vezes uma coisa que não foi simples, tá? É simples hoje, com uma visão de adulto que eu tenho. Mas hoje eu sei da profundidade que é isso. Por isso todo cuidado com o Mateus, com as crianças aqui da escola, com quem a gente trabalha, a responsabilidade que a gente tem para não causar algo que pode prejudicar por muitos anos a vida de uma pessoa. E se pensar, né, Lucas, tem coisas que podem acontecer, eventos, as feridas emocionais, porque um colega falou do outro, bateu, aconteceu, expôs. Mas e quando eventos são colocados com figuras que estão acima, como o teu pai, vai lá, o pastor não é aqui, acaba piorando ainda, intensifica, né, quando tem essas figuras de autoridade que geram... São as pessoas que você admira, as pessoas que respeita, as pessoas que têm a obrigação de te proteger. Tipo, você foi exposto no... Como assim? Você está fazendo isso comigo? Não, não pode. Você não deveria ter feito isso comigo. Você se sente, de certa forma, você se sente vítima. E aqui está um grande detalhe. O tímido, ele tem uma sensação de que ele é vítima o tempo todo. E o pior cenário de todos. O pior cenário. Você não tem daí solução para nada, né? Quando você se coloca numa posição de vítima, você faz a vitimização da sua história. A vitimização nada mais é do que o ato de você se converter na sua própria vítima da história. Cara, você viver como uma vítima é você viver largado. Tudo você coloca como vítima, tudo você coloca um mimimi excessivo, tudo. E é muito difícil matar essa vítima. Porque você se apegou a ela. Ela te defende. Ela que você usa para chamar a atenção das pessoas, dos seus pais, do seu cônjuge, das pessoas que te cercam. Você se coloca naquela posição de vítima porque as pessoas vão querer ter... Você vai querer provocar o sentimento de pena no outro.
E a pessoa fica mamando naquilo, Fica, né? é uma âncora. Me dá uma migalhinha aí de atenção. É uma âncora. Você vai viver aquilo ali. Por que muitas mulheres não são felizes em seus relacionamentos? Porque elas se comportam como uma vítima. Por que muitas mulheres não fluem na sua história? Porque é mais fácil se pôr como uma vítima do que realmente encarar e se tornar protagonista da sua própria história. Show. Uma aula. Espero que tenha respondido algumas coisas aí, né? Beleza. Entrou nas costas do pai, ficou lá por um bom tempo. Como que foi o início da mudança? Como que essa jornada começou a ter... Cara, não dá para ficar nessa condição. O que aconteceu para mudar? O primeiro ponto que aconteceu foi... isso eu devia ter uns 5, 8 anos. E eu lembro de diversas vezes na escola, outras vezes, a professora pediu para falar alguma coisa e eu não consegui travar. Lembro de muitas experiências de até mesmo chorar na sala de aula ou ir para casa e chorar em casa. E isso foi até os 14 anos. Então foi ali praticamente 8, 9 anos nessa condição extremada. Tá? E minha mãe foi muito sábia, porque quando eu tinha 14 anos, eu não tinha amigos praticamente, eu não conseguia fazer amizades, eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Então eu desenvolvi uma timidez de traço. Com 14 anos eu trabalhava com meu pai, trabalhava na padaria, mas não tinha um mercado de trabalho corporativo que a gente vive hoje. Então, com 14 anos, a minha mãe, percebendo toda essa situação de não conseguir fazer amizade, de não conseguir me relacionar com as pessoas, não conseguir ter uma vida social, ela me matriculou num curso de teatro que estava acontecendo naquele momento, no contraturno da minha escola. Ela percebeu que tinha alguma coisa errada, né? Tinha uma coisa errada, que o filho tinha alguma situação que precisava mudar, que precisava superar, e ela me matriculou nesse curso de teatro. E com 14 anos eu fui fazer teatro, nunca tinha ouvido falar de teatro, conhecia nada de teatro, acho que tinha assistido umas 2 peças de teatro na minha vida até então, coisas de escola, e não sabia nada de técnica, nada, e fui viver aquilo ali. Cara, e ali foi o primeiro ponto de virada, foi o início de uma jornada para vencer a timidez, foi quando eu comecei a ter o contato com a arte. A arte te ajudou a começar a quebrar os blocos, as fechaduras, começaram a abrir e quebrar. Porque a gente tem a tendência errada de acreditar que a arte é para artista. Sabe? A arte tá na essência de cada um de nós. O ser humano já tem arte. Ele tem a manifestação artística. Howard Gardner tem uma teoria que é das inteligências múltiplas. Que nossa inteligência é dividida em 8, como se fosse 8. Imagina uma pizza, tá? Uma pizza grande que você divide ela em 8 pedaços. Ela continua sendo uma pizza, tá? Mas ela está dividida em 8 pedaços. Você pode ter vários sabores ali naquela grande pizza. Ela continua. A inteligência é da mesma forma, segundo Howard Gardner. É que você tem as inteligências múltiplas. Você tem várias facilidades. Por exemplo, eu não sou fã, mas eu não sou fã de pizza de frango com catupiry. Eu prefiro muito mais uma pizza de pepperoni, uma pizza de calabresa ali. Mas eu vou comer de frango catupiry. E ela continua sendo pizza. Mas se chegar uma pizza ali, tiver 8 fatias, tiver frango catupiry e calabresa, eu vou consumir primeiro a de calabresa, porque é que eu gosto. Nas inteligências múltiplas é a mesma coisa. Você vai utilizar as outras inteligências, mas você tem aquela que você se sai melhor, que você mais se destaca. Daí tem linguagem espacial, inteligência matemática, musical. Pode ser que você não utilize a sua inteligência artística, abstrata, porque você gosta de utilizar outra, mas você tem. E ela é necessária para compor essa pizza, esse todo seu. E muitas pessoas acreditam que não tem nada de arte porque elas não praticam. Mas cada vez mais eu acredito que as pessoas precisam trabalhar esse lado criativo, esse lado abstrato, esse lado sensorial, emocional, por toda a projeção de futuro e mundo que a gente está construindo na sociedade. Mas você provocar o artista que tem dentro de você vai te ajudar a se entender melhor. Por isso que a gente acredita na Atos, em todo o projeto. E naquele momento eu não queria ser um ator profissional.
Nem pensava nisso, Nem passava na minha cabeça. Mas foi provocar essa sensação do artista que a arte me levou a entender quem eu sou. O primeiro ponto, ela me fez entender quem eu sou de verdade, porque ela vai fazer isso com você. Ela vai entrar em lugares que você até então não conhecia, porque você se torna obrigado, de uma forma muito agradável, a se conhecer. Então a arte ela fez isso comigo, o teatro fez isso comigo, no primeiro momento. Show. Depois de 14 anos você falou, né? 14 anos. Como que você foi evoluindo? O que aconteceu? 14, daí foi fazendo teatro, foi crescendo, foi se entendendo. O que aconteceu depois disso na tua jornada, assim? Eu fiz teatro, comecei a fazer teatro com 14 anos, vim para Curitiba, me tornei ator profissional. Quantos anos aí você já tinha? Já tinha feito teatro quanto tempo? Não, eu comecei a fazer teatro em 1999 e quando eu cheguei em Curitiba em 2003, então eu já tinha ali meus 18 anos, vim para me profissionalizar. E em 2012 eu tive meu primeiro contato na verdade eu tive o meu contato com empresas ali já em 2010, fazendo teatro para empresas. Daí eu comecei a entender o universo corporativo. Legal. Do treinamento e de desenvolvimento. Em 2012 eu montei minha primeira empresa de T&D, de treinamento e desenvolvimento. Foi onde eu mergulhei nos recursos humanos, na área de treinamento, depois veio o coaching, depois veio outras áreas de desenvolvimento humano. E que veio o empreendedorismo, veio outros conhecimentos, outras áreas de saberes que foi me ajudando a potencializar e a desmistificar essa questão da timidez, a entender como ter mais intencionalidade. Porque na época o teatro vai te ajudar a perder a timidez. Sim, vai. Mas muitas vezes o professor, quem está ali, não tem a intencionalidade daquilo que ele está fazendo. E hoje, quando eu falo de ajudar as pessoas a vencer a timidez, eu tenho a intencionalidade, eu tenho a intenção e tenho as ferramentas e os meios, seja do teatro, da neurociência, do coach, da antropologia, para como eu vou chegar intencionalmente a ajudar uma pessoa a vencer a timidez, usando essas áreas de conhecimento. Essa foi a minha trajetória. Teatro, T&D, empreendedorismo, coaching, treinador comportamental, filosofia Ikigai. Essa bagagem, esse know-how, esse conhecimento, esse estoque de conhecimento hoje me ajuda a contribuir para que outras pessoas, quando elas quiserem, claro, vencer a timidez. Interessante ver essa loucura, né, Lucas? Que você estava na condição de tímido. Cara, eu estava tímido e de repente você virou ator, né? O teatro te ajudou, virou ator, depois você foi como treinador, abriu uma empresa disso, depois coach, depois empresário e agora professor, né? E ajudando quantas pessoas. Se você não tivesse tomado uma decisão, né? Bendita mãe, né? Bendita mãe. Olha, vai lá porque isso vai te ajudar. Olha a trajetória, porque você poderia estar hoje com a idade que tem e falar assim, eu tô tímido. Não tá gravando um vídeo desse. Total. Tipo, não, eu tô aqui, tô trabalhandinho, tá na mesma cidade. Exato, nada contra quem ainda mora, da minha geração, meus amigos que ainda moram em Santo Antônio da Platina, não é nada disso. Mas tem um cara que diz assim, é uma frase um pouco grosseira, mas ela é muito real. Fala assim, é muito fácil tirar uma pessoa da favela, o difícil é tirar a favela da pessoa. E às vezes o tímido, ele se comporta como uma pessoa que tem uma favela interior, uma favela interna. Não é preconceito para quem está... Todo respeito. Não é isso. Assim. É a condição de estar dentro de si com uma situação de miséria. Eu poderia ter, ainda com os 35 anos, igual eu tenho hoje, mas ter uma favela interna, ter uma miséria interna. A timidez, ela faz isso. Ela não te faz perceber as referências e a riqueza que está no mundo ali fora e que você pode e consegue, desde que você queira, conquistar. Ela impede, ela é como se fosse um filtro, assim, uma lente. Ela vai te cegando. Você vai vivendo, você vai sobrevivendo, mas deixa de ver coisas melhores na sua carreira. Que legal.
um baita exemplo, né? De superação, de vencer na vida e chegar onde está hoje, né? Para poder contribuir com quantas pessoas, Sim. né? Como última pergunta, qual é a mensagem, Lucas, que você quer deixar para os tímidos que estão te vendo hoje? Tímidos e tímidas, né? Que estão te vendo hoje. Assim, ó, você que está tímido ou você que está nessa condição, você é mulher, grande parte é mulher, não sei porquê, talvez essa coisa antropológica da condição da mulher e tal, tudo mais, mas existem muitos homens também. Você que está tímido, eu quero que você tenha consciência de que você tem total condições, é possível sim. E que existe um mundo maravilhoso para você, e que existe... Tu sabe aquilo que você sonha? Sabe? Quando você começa a desenvolver a habilidade da comunicação, essa habilidade de comunicação, ela acelera as tuas realizações, ela acelera as realizações dos teus sonhos e, consequentemente, vai multiplicar os resultados que você deseja. Então, existe sim essa possibilidade, existe um como, existe um passo a passo, existe um método, existe uma cura para isso, tá? Existe já uma vacina e eu quero compartilhar contigo essa fórmula. Você pode vencer e pode ter certeza que sim, ó, você vai ter uma vida muito mais plena. É comum vivenciar pessoas que passaram por processos de imersão e que superaram essas crenças. Elas se tornam mais bonitas, né? Um coração alegre formoseia o rosto. Você se torna uma pessoa muito mais plena, você se torna uma pessoa muito mais reluzente, você começa a fazer com que esse seu brilho interno começa a tocar outras vidas, começa a tocar outras pessoas. Você vai atingir muito mais resultado na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua vida social e, consequentemente, na sua vida profissional. O meu recado final para você que é tímido ou tímida: é possível sim, basta querer. Show de bola! Se você chegou conosco até o final desse vídeo, realmente queremos te agradecer, porque dominar a timidez não é um processo que você pode fazer sozinho. Tem aqui um baita homem que tem muita vontade de querer poder contribuir. Se fez sentido, compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente que a gente sabe que está sofrendo com isso, sim, né, Lucas? E sabemos que um conteúdo desse pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Valeu, Lucas. Não, valeu. Obrigado, cara. Show de bola. E se vemos no próximo vídeo. Bora lá.